Dr. Del Delambre, ele que é empresário, empreendedor, tá certo? Ele que criou o conceito do empreendedor atravessado e, principalmente, de trabalhar a parte interior, de tornar você empreendedor forte. Del Delambre, boa noite, muito obrigado pela participação. Hoje vai dar certo, se Deus quiser. Suas considerações iniciais, por favor. Fernando Antônio, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Um programa que a gente já sabe que ele tem essa função de levar, né, a informação contextualizada dentro da realidade da vida das pessoas, dos empreendedores, dos profissionais liberais. E eu já digo, então, profissionais liberais, empreendedores, vocês fiquem conectados, porque hoje vai ser uma experiência muito legal. Eu vou trazer várias informações sobre o primeiro nível do empreendedorismo, de todo aquele que quer ter sustentabilidade na sua empresa, no seu negócio. É um prazer, quero dizer que é um prazer poder estar aqui novamente no seu programa. Eu fiz questão de vir para podermos conversar sobre esses assuntos importantes. Por que o nome Empreendedor Atravessado? E eu queria também que você falasse já de início um pouco da tua vida, da tua história, porque inclusive eu tive lendo aí a seu respeito e você mesmo, Del, você se considera um empreendedor atravessado. Fique à vontade, por favor. O Fernando Antônio, eu sempre gosto de trabalhar e começar falando mesmo da minha história, porque eu me conecto rapidamente com o empreendedor brasileiro. É o empreendedor profissional liberal que assiste o seu programa, que está aqui, que vem, que quer encontrar um sentido, né, para o trabalho que ele realiza, para a empresa que ele tem ou que ele coordena, e muitas vezes ele não acha esse sentido. Pensa comigo, eu cresci numa família muito simples, muito humilde, muito pobre, tive dificuldades grandes na minha infância, aos 12 anos praticamente quase eu morri, depois de fazer uma cirurgia, tive uma experiência negativa de ter crescido sem a referência do meu pai, aos 14 anos eu tive que, 13 para 14 anos, começar o meu primeiro emprego como borracheiro na borracharia do senhor Tué. Nada errado sobre isso, contra o trabalho da borracharia, nada, mas 14, 13 anos você precisa estar estudando. Depois eu tento ser jogador de futebol, sou convocado para a seleção de juniores da minha cidade, Coronel Fabriciano e Timóteo, Minas Gerais, para disputar o Campeonato Mineiro de Júnior. É aquele sonho que a gente tem, então de agora sim eu vou ajudar minha família, eu vou ter uma sustentabilidade financeira e vou resolver. Com um mês, então, lá na seleção, eu fui cortado porque eu sofri uma lesão no tornozelo. E aí, ok, não paramos, junto com a minha família, minha mãe ali incentivando, eu então decido fazer um curso técnico em Química, entro numa multinacional, agora sim faço estágio, passo no processo de seleção, e aí eu descubro, ali naquele trabalho, que durante o meu trabalho no laboratório químico, eu fazia o trabalho numa parte, mas no outro horário, eu gostava era de ajudar as pessoas, resolver problemas das pessoas, seja da família que estava ali ou do familiar do lado de fora. Um dia, o chefe chegou e disse para mim que eu era um excelente colaborador, mas meu caminho não era aquele. E eu fui demitido. Por que eu estou contando essa história? Porque são várias e várias e várias experiências de frustração e que um médico, talvez um psicólogo, analisando essa história lá, não diria que depois de 15, 16, quase 20 anos, eu teria uma teoria reconhecida na Alemanha, eu receberia um prêmio nos Estados Unidos agora, Institute of Coaching McAllen, Harvard Medical School, Escola de Medicina de Harvard, Instituto de Coaching, e esse prêmio, como? Ajudando empreendedores, profissionais e pessoas simples a entrarem primeiro no primeiro nível do empreendedorismo, que é o primeiro nível de trabalho com ele mesmo. Então, para a gente começar, eu começo colocando essa história. Por quê?
Porque eu sou o próprio empreendedor atravessado. Porque quem olhasse a minha história jamais diria que eu chegaria onde eu cheguei. E o que eu acho mais belo nisso tudo, Fernando Antônio, e que talvez me conecte muito ao seu programa, é o fato de que a minha felicidade, o meu poder de vida é poder ser ponte para a vida de outros empreendedores, porque eu sei que se você não faz primeiro um trabalho no primeiro nível, fortalecimento interno e emocional, você corre o risco de ficar pelo caminho, porque virão tensões e você não foi preparado para essas tensões, que é a minha própria experiência. No primeiro momento, eu não fui para uma escola de empreendedorismo, não tive uma família que me deu os caminhos do empreendedorismo, não tive uma referência que me falou que era aquilo ali, mas como eu disse, como eu sempre digo, o brasileiro possui dentro dele o que eu chamo do instinto de empreendedor, para logo em seguida, nas próximas perguntas, eu falar então um pouquinho só da história de como surgiu o empreendedor atravessado. Então, essa é a primeira história, esse é o primeiro momento. E aí, se você talvez está olhando para a sua própria vida, olhando para você de uma forma, como o Fernando Antônio colocou, como eu fraco, hoje você vai sair desse bate-papo nosso aqui, vendo a sua história a partir do eu forte. Fernando Antônio, no primeiro nível do empreendedorismo, eu sempre mostro que o primeiro nível você investe em você. Esse é o primeiro nível. Muitas pessoas, muitos empreendedores, eles pulam esse primeiro nível. Pense comigo, quando você é o empreendedor brasileiro, você já tem o instinto da superação dentro de você. Esse é o número 1. Só que muitas pessoas não sabem como ativar esse instinto. Perfeito? Então, é o número 1. Eu poderia dar aqui vários exemplos, e, por exemplo, um exemplo clássico. Você viu a sua mãe ou o seu pai em algum momento que, quando acabou o pó de café, até o final do mês, o dia 24, e faltava ali mais 6, 7, 8 dias, talvez, para acabar o mês, não tinha o pó de café, ela trocou o pó de café com açúcar com o vizinho. E no outro mês, o vizinho devolveu e fez novamente a troca. O que é isso? Isso aqui é uma capacidade de você diversificar o seu processo de investimento a partir de parcerias. A partir de parcerias. Agora, pensa comigo. Quando você está vivenciando uma crise muito profunda, a tendência número 1 de qualquer pessoa, aí eu vou usar o conceito, depois a gente explica, que não foi atravessada, a tendência é ela focar no problema. E quando você foca demais no problema, você não consegue perceber que sempre que existe um problema, existe a possibilidade de solução. Vou dar um exemplo básico. O meu amigo empreendedor Geraldo Rufino, ele começa a empreender porque tem várias etapas antes, né, dele usar a casa dele para as crianças poderem assistir o filme, e aí ele vê ali a possibilidade de ajudar aquelas crianças, mas motivá-las também para que elas pudessem fazer um investimento. Mas ele tinha uma Kombi. E aí ele e os irmãos foram trabalhar com a Kombi. E em um determinado momento veio, um acidente. Acidente, ele começando o negócio praticamente, o irmão se recupera, e aí quando ele volta, ele senta, olhando para a Kombi, e percebe que a Kombi teve perda total. Se a Kombi teve perda total, ele começando o investimento, o negócio, não tinha seguro. Então, acabou ali. Acabou, não tem mais chance. Aí ele teve a ideia, não tenho seguro, mas eu posso pegar as peças e vender as peças separadas. E aí, quando ele vendeu as peças separadas, ele descobriu que as peças separadas, ele conseguiu fazer negociações que passaram a valer mais do que a Kombi. Então, o que ele fez? Passou agora a ir atrás de peças separadas, e para encurtar a nossa história, ele tem hoje a maior empresa do
Brasil da América Latina de peças, recuperação de peças da América Latina. Você consegue perceber? Não é fácil. Nós não estamos aqui dizendo que é fácil, mas a gente precisa, e aí depois, em algum outro momento, talvez a gente abra um diálogo aqui maior sobre os incentivos que eram para ser dados a empreendedores que não são dados. Mas tirando essa parte, você que está nos ouvindo, você pode olhar o seu problema e a sua dificuldade como uma oportunidade de descobrir coisas, experiências e fortalecimentos que, quando as coisas estão funcionando todas na normalidade, você não consegue ver e perceber. É aqui, então, que vai entrar o CAT, Capital de Tensões Internas, que você começa a ativar todas as vezes que você está diante de um obstáculo e você usa esse obstáculo como um trampolim para te levar um pouco mais à frente. Depois nós vamos dando alguns subsídios aqui para que isso aconteça. Por quê? Porque sua pergunta é muito inteligente, porque nesse exato momento tem várias e vários empreendedores que eles estão de cabeça baixa, eles até perderam o CNPJ deles. Mas eu quero dizer uma coisa específica para eles. Você perdeu o CNPJ, mas você não perdeu o know-how de tudo que você já viveu até hoje. E hoje, no que eu chamo da nova economia do conhecimento, conhecimento não é mais, embora eu tenha doutorado, eu sou ligado à universidade, conhecimento não é mais apenas ler um livro e decorar coisas na cabeça. Conhecimento é a experiência que você passou, que você aprendeu com ela e que você criou um know-how, porque você passou. Isso ninguém tem. Ninguém tem, só você. Agora, você vai escolher pegar esse ouro e ficar reclamando dele todos os dias, ou você vai começar a abrir um pouco os seus olhos e perceber onde é que talvez alguém está precisando exatamente da sua própria experiência para a empresa dele ir para um outro nível, para fazer uma parceria e você, então, começar a sua história novamente. Como que eu fui descobrindo tudo isso? Nós tínhamos um evento no Rio de Janeiro chamado WTS Bem Sucedido e eu comecei a desconfiar que os empreendedores que eu ajudava fazendo treinamento, fazendo trabalho de coach executivo, eu percebia que todas as vezes que vinha uma tensão e uma dificuldade que estava ligada a questões internas, eles perdiam. Eles perdiam. Eu tive poucos que conseguia, diante de situações de sazonalidade e de tensões no negócio e na empresa, que ele conseguia atravessar aquilo com saúde. Quase todos ficavam à beira do caminho. Então, o que eu fiz na prática, eu comecei a trazer o primeiro nível, que é entender primeiro quem você é, para depois entender o que você quer. É fazer um vínculo entre aquilo que você é e aquilo que você empreende. Porque senão fica uma desconexão. Internamente, você quer uma coisa, sentido de vida, felicidade, mas o que você faz é desconectado daquilo que você é. Então, no momento que você ele mais precisava dessa força interna para superar, ele não tinha, porque ele já vivia com sua empresa, com o seu trabalho, com o seu negócio esticado. E internamente ele indo para um lado e externamente ele fazendo coisas que não representam quem ele é. Perfeito? Então, segundo momento, o que nós fizemos? Criei um evento, já está na 5ª edição, e decidi, então, colocar essas pessoas lá dentro para que elas contassem umas para as outras o que elas tinham tido de resultado com o meu próprio trabalho, com a aplicação da teoria e da metodologia com eles. Conclusão, nasceria, então, esse evento que os grandes empresários, as grandes corporações, como a própria representante da Coca-Cola, o nosso querido Sérgio Nunes Viegas, foi um dos participantes, Vladimir Carvalho, da Alterdata, a 5ª maior empresa de software do Brasil,
eles passaram a observar esse evento porque esses empreendedores que não queriam mais, olha para você ver que importante, eles não queriam mais perder a família, perder a tranquilidade interna, perder o tempo que eles poderiam passar com os amigos, perder um pedaço da vida por causa da empresa e do negócio que eles faziam. Ali dentro, eles perceberam que era possível você empreender e, ao mesmo tempo, você ter equilíbrio interno, emocional e equilíbrio também em todas as outras áreas da sua vida. Nesse momento, nós percebemos, então, que essa era uma dor, como a minha esposa, Ariane Viegas, ela costuma dizer, é uma grande dor. Nós fomos começando a atender uma grande dor. E isso foi cada vez crescendo de uma tal forma que a gente também, de certa forma, perdemos um pouco o controle. Porque eram muitas pessoas que a gente percebia que estavam empreendendo, mas nunca tinham passado pelo primeiro nível, que é saber o que ele quer como pessoa, o que faz você feliz, o que realmente faz sentido para você. Percebeu? Então, o segundo aspecto, então, foi agora pegar todo o meu cabedal teórico de doutorado, de pós-doutorado, de conhecer as culturas, como se é o empreendedorismo na Alemanha, Estados Unidos, Israel, e adaptar isso à realidade do Brasil. Porque, Fernando Antônio, não existe lugar nenhum no planeta que seja parecido com o que acontece no Brasil do ponto de vista do empreendedorismo. Aí eu vi que esse primeiro nível seria, então, importantíssimo. Síntese dele, síntese. Primeiro, você precisa investir em você. É nesse lugar que está a pergunta sua. Gestão emocional e a capacidade de lidar com as tensões internas. Pode fazer a sua pergunta. Queria que você falasse um pouco agora sobre a questão do CAT. Fernando Antônio, o CAT ele é um dos tópicos mais importantes dentro da teoria da atenção e que os empreendedores, os profissionais liberais que fazem os meus treinamentos, eles mais aproveitam. Por um motivo específico, né? Quem nunca ouviu falar sobre esse conceito capital de tensões internas? O que é o capital? O que é o CAT? Veja comigo, pense comigo, você que está me ouvindo. Existem duas grandes sabedorias que estão ligadas ao capital de tensões internas que qualquer pessoa pode ativar. Qualquer pessoa. Por qual motivo? Por um motivo básico. O que sustenta todas as pessoas, todo ser humano, é um conceito que eu chamo de poder de vida. Muito simples. Poder de vida. Poder de vida, do alemão Die Lebenskraft, significa que o último lugar dentro de você, que na verdade é o primeiro, que te conecta ao seu nascimento, é uma tensão para a vida, é uma tensão para o renascimento constante, é uma tensão para você se reconstruir. Tudo que acontece em você está no nível superficial, porque no nível mais profundo está o seu poder de vida. O que é o CAT, então? Todas as vezes que na sua experiência de vida, você sabendo ou não sabendo, você teve que superar algum tipo de tensão, você ativou, sem você saber, esse poder que gera a vida e continua gerando a vida dentro de você. Quando você toma consciência de que você tem isso e que você pode se apropriar disso, você passa a olhar as dificuldades e as experiências que você passa não mais como experiências que são para te parar, que são para te paralisar. Você passa a olhar essas experiências como experiências da vida e que você vai sentir a sua vulnerabilidade, mas logo você vai dar um outro significado para essa experiência para que você possa ir para o próximo nível na sua própria caminhada de vida, que nós chamamos de travessia. O CAT, então, é a capacidade que você vai tendo de dar novos significados na sua experiência de vida, sobretudo
sobretudo aquelas experiências que te colocam numa situação que você muitas vezes diz assim, olha, eu não consigo mais, não é possível mais. Parece que são nesses momentos que as pessoas que fizeram as melhores experiências com o CAT, elas conseguiram ativar essa dimensão dentro dela. É uma história, Fernando Antônio, de uma criança que ela passou por uma experiência muito ruim e eles foram, então, visitá-la e quando chegou o médico, psicólogo, assistente social e vários outros naquela casa, ela tinha passado por uma experiência horrível, quase que parecido com um abuso. E quando os médicos chegaram, eles ficaram tão sensibilizados que 3 foram embora e só 3 continuaram e tiveram que pedir ajuda. Pegaram aquela criança e levou ao hospital. Quando chegou ao hospital, novamente, um grupo se sensibilizou tanto com a história que não deu conta, pediu para sair e chegaram outros. Levaram aquela criança, então, para um abrigo com a equipe transdisciplinar para ajudar e as pessoas falavam, olha, só espere que essa criança em 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6 semanas ela não suporte. Muito bem. Então, eles deixaram ela quieta. Passaram-se 2 semanas, Fernando Antônio. Quando eles chegaram, a criança estava no chão, reconstruindo com barros de massa a mesma família, ou uma outra família, que ela estava já com desejo dentro dela de reconstrução. Quando o psicólogo viu aquilo, ele chorou profundamente. Porque o que eles acharam que era o fim daquela criança, ela tirou de dentro dela essa capacidade de se reinventar. A forma mais simples de falar do CAT é isso. E aí, esse momento da pandemia talvez seja um momento muito importante para quem está nos ouvindo buscar um pouco essa reinvenção. Muito bom. Muito bom mesmo, doutor Del Delambre, falando conosco aqui sobre o conceito empreendedor atravessado. Doutor Del Delambre, o senhor também desenvolveu o conceito da síndrome do eu fraco. E o senhor mostra que muitos empreendedores ficam patinando no mesmo lugar por causa da síndrome do eu fraco. O senhor poderia falar sobre essa síndrome e como alguns empresários, empreendedores ficam presos nela e inclusive compromete muito o resultado deles? O que é que o senhor pode falar sobre essa síndrome do eu fraco? Fernando Antônio, essa pergunta sua ela é muito importante, muito inteligente também, você demonstra que conhece realmente esse processo. Veja, nós falamos da síndrome do eu fraco para fazer aquilo que você iniciou o seu programa. Você dizendo, eu gostaria de que os empreendedores tivessem o eu forte. O nosso foco é no eu forte. Mas, infelizmente, Fernando Antônio, muitos empreendedores estão dentro do ciclo da síndrome do eu fraco. E aqui eu preciso fazer uma pequena consideração. Quando a gente fala da síndrome, eu ainda nem estou falando da patologia, porque aí eu tenho outros parceiros, outros médicos que podem trabalhar isso. Nós estamos falando de coisas bem mais simples, Fernando Antônio, da síndrome do eu fraco, porque aí ela tem um ciclo. Qual que é o primeiro ciclo, para quem está nos ouvindo, talvez ficar atento? O primeiro ciclo, a primeira etapa é que a pessoa, o empreendedor, ele não consegue ser ele mesmo. Por quê? Aí tem as experiências de passado que ele já viveu. Então, número 1, ele não consegue ser ele mesmo. Quando ele não consegue ser ele mesmo, qual é o 2? Ele começa a ficar se comparando. E aí, quando ele se compara com outro empreendedor que está crescendo, que não sei o quê, ele se volta para dentro dele agora num caminho negativo. Quando ele se volta no caminho negativo, ele começa a ficar preso agora dentro de um ciclo de ficar com experiências negativas que são memórias do passado.
Perceba como que, infelizmente, é muito fácil de um empreendedor brasileiro, às vezes, cair nessa. Porque ele não nasceu empreendedor. Ele não teve, muitas vezes, referências de um empreendedorismo dentro da sua história familiar. Então, ele olha para a história, olha para o passado, e ele mesmo já diz para ele mesmo que ele não consegue. Aí nós temos, então, o próximo nível da síndrome do eu fraco, que é procrastinação, autossabotagem e insegurança. Esses três agora começam a trabalhar dentro dele de forma quase como um efeito poderoso, que todas as vezes que ele está diante de uma tensão e diante de um desafio, ele mesmo começa a se sabotar. E aí ele vai para o último ciclo, que é o ciclo da culpa. E por que esse empreendedor fica culpado? Se sente, então, Fernando Antônio, patinando no mesmo lugar? Porque ele olha para ele e ele vê que ele tem um grande potencial, que ele tem uma grande capacidade, que ele até sabe mais em alguns aspectos que outras pessoas, do ponto de vista técnico, mas ele sente que ele entra um ano, entra no outro ano, entra mês, entra no outro mês, ele se sente patinando no mesmo lugar. Então, já trabalho a síndrome do eu fraco dentro da nossa teoria há algum tempo, justamente para poder ajudar empreendedores a desenvolver, então, o caminho do eu forte. Que é isso que para a gente é o mais importante. A síndrome do eu fraco é para ajudar a pessoa a se perceber. E a síndrome o caminho do eu forte, a travessia do eu forte, é para ele, então, cortar essa síndrome do eu fraco e construir, então, o eu forte. Muito bem. Aproveitando, então, a sua fala, eu lhe pergunto, né? O que o senhor chama do eu forte, tá? O senhor poderia falar sobre isso? Se, por exemplo, algum empreendedor, alguém que está assistindo o programa agora, ele estiver se identificando, né, com esse eu forte, como vem a ser, o que seria isso aí? Eu vou contar uma história para vocês poderem perceber. Nós estávamos dentro de um grande evento e uma mãe, então, me procura logo que a gente acaba o WTS bem-sucedido e ela diz assim para mim, olha só, Del, eu fiquei impressionado com a história que essas pessoas conversaram, que elas tinham esse eu fraco, e eu vi ali que todas as pessoas, elas estão contando histórias que elas saíram de um ponto e foi para o outro. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Del. Será que o meu filho tem como ele ser um empresário? Eu disse, por quê? Ela disse, porque ele tem uma deficiência. Agora pensa, ele tem uma deficiência. A deficiência dele, naquele momento, fazia com que todas as pessoas que estavam em volta dele dissessem para ele que ele não conseguia. Então, qual que era a tensão que ele está envolvida nela aqui? Olha, é ser ele ou ser aquilo que os outros pensam sobre ele? É você ser você ou aquilo que a sua história familiar diz que é você? Porque, dependendo da sua história familiar, está dizendo inconscientemente que você nunca pode ser um empreendedor. Dependendo da experiência negativa que você viveu na sua infância ou em qualquer momento, está dizendo que você nunca pode. E se você aceita isso, o que você está sendo? Mais o que os outros pensam sobre você do que aquilo que você quer ser. É aqui que eu entro, então, com o eu forte. Porque o primeiro nível, você sai de tudo que os outros dizem sobre você. Você sai de tudo que a sociedade diz que você pode ir até aquele limite. Porque dependendo do bairro, da história, da escola, do lugar que você estudou, está tudo dizendo que você não pode passar daquela cerca. Seu limite é aquilo ali. Quando você, então, faz o primeiro nível, que é acessar, então, agora, olha, o seu poder de vida. Você acessa essa experiência sua que só você tem. E eu dou um exemplo muito simples. Quando você respira, ninguém pode fazer isso por você. Não existe ninguém no universo, no planeta, que tenha essa característica que você tem. É daí que eu tiro o seu eu forte. É daqui que nós temos que começar. Com essa singularidade que você tem, que, no meu entender, é isso que dá sentido de você ter existido.
Porque se você respira, ninguém respira como você respira, alguma coisa no universo tem que faz você estar aqui. E aí, Fernando Antônio, nós não acessamos esse primeiro nível simplesmente por uma explicação racional. Porque quando você chegou à vida, você não precisou que alguém te explicasse que você podia respirar. Você simplesmente respirou, chegou. É daqui que você parte. É recuperando um lugar dentro de você que não é o que os outros querem que você seja, que não são as experiências negativas que você viveu no passado, que não são as frustrações que você teve na sua história de vida, que não são as perdas que você viveu. É um lugar meio que fica preservado dentro de você para você acessar e renascer para ser você mesmo sempre que você quiser acessar. Aí a gente tem a sequência, bem simples, poder de vida. Depois do poder de vida, você experimenta, então, uma técnica para você aprender a superar tensões, porque sempre que você faz um movimento de mudança na sua vida, vai vir outra que vai tentar impedir você de mudar. Então você tem que aprender a superar isso, porque agora você inseriu um novo ciclo para você. Aprendeu a superar, a gente vai agora para o próximo nível. Técnica de sustentar tensões. Chegamos no nível, então, para mim, um dos mais importantes. É isso aqui, eu uso esse símbolo. Você toma as rédeas daquilo que você quer ser e de onde você quer chegar. E do legado que você quer deixar aqui. Aí eu venho e conecto o que você é no seu poder de vida, eu forte, com o que você faz com a sua empresa. Isso é o empreendedor atravessado. Porque ele está em constante processo de travessia. Ele agora não para mais. Ele não é mais o que os outros fizeram dele, ele não é mais a experiência do passado, ele não é mais o contexto social onde ele nasceu, ele não é mais ele é aquilo que é o sentido que ele entende ser a partir do seu poder de gerar vida, do sentido que ele encontra no planeta. Então, perceba, essa experiência que eu contei desse jovem com deficiência intelectual, um dos dias mais felizes da minha vida foi depois de um ano, quando nós fomos inaugurar a empresa dele. E eu perguntei para ele assim, Felipe, mano, o que você quer com essa empresa? Ele disse assim, Del, eu descobri o meu poder de vida que você me ensinou. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Olha, ele conectou o que ele descobriu internamente com a razão e o sentido da empresa dele. Agora ele pode mudar, inclusive, na crise, a linha de negócio da empresa dele. Por quê? Porque não é mais o que fazer, é para que fazer. Ele sabe o para quê dele. Se ele sabe isso porque é uma experiência interna, ele pode até, olha para você ver que coisa profunda, Fernando Antônio, ele pode até perder que ele ainda estará ganhando, porque ele está no eu forte dele. Eu conheço grandes empresários, Fernando Antônio, que conversando com eles dizem para mim, se eu tivesse entendido isso antes, eu não teria perdido a minha família, eu não teria perdido as coisas mais importantes que depois eu entendi que era para mim, negociando algumas coisas que hoje eu vejo que não era o meu poder de vida. Por isso, o eu forte não é atropelar tudo. Eu forte é você chegar dentro de você nesse lugar profundo e transformar isso em um negócio. É aqui que vem as plataformas que hoje possibilitam isso. Que a gente conecte pessoas para formarem negócios de felicidade. Foi essa tese também que eu defendi em 2019 na Alemanha. Ou o mundo caminha para essa direção, ou, infelizmente, nós teremos muitas pessoas que conquistam muitas coisas, mas na hora dela desfrutar, ela não tem ela mesma mais. Já ficou para trás, já se perdeu no caminho. Não, a gente quer formar empreendedores atravessados, que chegam fortes, chegam inteiros e chegam internamente coerentes. O que ele é com aquilo que ele faz. Fantástico, muito bom mesmo. Dr. Del Delambre falando aqui sobre o conceito
Empreendedor Atravessado. Com certeza, passando aqui informações ricas, conteúdo assim maravilhoso para você empresário, para você empreendedor, para você profissional liberal. Nós temos umas imagens aí, produção, do Dr. Del Delambre, em treinamentos. Vamos passar aí, ó, treinamento da Coca-Cola, treinamento da Porto Seguro, tá certo? Abertura de negócio do zero, olha aí. O WTS Coaching no Japão, vejam bem, o homem anda o mundo inteiro, viu? WTS Bem Sucedido, evento de negócios, olha só, jovem com deficiência intelectual que virou empreendedor, esse aí nos treinamentos do Dr. Del Delambre, o cara virou empreendedor, olha aí, empresa sócio sustentável numa escola, fundação com a teoria dele, olha só, esse prêmio aí que ele conseguiu, dado por Harvard, olha aí, dado por Harvard ao Dr. Del Delambre, hein, olha aí, então realmente é um cara que tem uma bagagem incrível. Hoje você que está assistindo o programa é um privilegiado em estar aqui ouvindo dicas dessa sumidade, né? Chamado Del Delambre. Doutor Del Delambre, nosso tempo já está quase no finalzinho, eu vou lhe fazer uma pergunta importante. Eu queria o seguinte, olha, o senhor tem o treinamento Travessia, que é o primeiro nível para o empreendedor vencer a síndrome do eu fraco, né? E ter o eu forte. Eu queria saber o seguinte, esse treinamento, ele é aberto para todo o Brasil? O senhor poderia falar sobre ele, assim, caso alguém esteja interessado, como é que deve fazer para manter contato com o senhor, para ter essa sua consultoria? Por favor. Fernando Antônio, aqui eles devem colocar aqui o @Del Delambre, @Del Delambre. Basta seguir no meu canal do Instagram, esse aqui é o meu canal do YouTube, Del Delambre, e é também o meu Instagram também, só faltando aqui o @ e o underline. O Instagram, só para a gente repetir aí, para o telespectador acompanhar e seguir o senhor, o Instagram é @Del underline, é isso? Delambre. Delambre, isso. né? Se puder colocar a produção aí no vídeo, coloca, olha, @Del, do jeito que tá aí, underline, né? Aquele tracinho lá embaixo, né? Isso. Delambre. Pode continuar aí, professor. Olha só, Fernando Antônio, eu vou dar uma notícia aqui importante. Nós vivemos um dos momentos de uma das maiores revoluções do conhecimento que já aconteceu na história da humanidade. Quem não estiver nisso, está fora, está perdendo uma grande oportunidade. Quando eu comecei, por exemplo, a estudar inglês, eu tinha que pegar fitinha, eu tinha que correr aqui, correr ali. No meu primeiro doutorado, minha mesa era repleta de livros que eu tinha que mandar vir de outros lugares. A gente hoje, Fernando Antônio, tem tudo na internet. Então, eu tinha um sonho e eu estou realizando um sonho. Qual é? 80% do nosso conteúdo é todo gratuito. 80%. Como que você faz isso? Basta você passar a seguir nas redes, porque segunda-feira, às 8h07 da manhã, eu já trabalho com as pessoas, como ele fortalece o eu forte dele. Sexta-feira, a gente tem um podcast, onde a gente responde perguntas. E qualquer pessoa que está, por exemplo, me ouvindo aqui, pode me mandar um direct e entra numa fila e ele faz uma live comigo ao vivo, recebendo uma mentoria gratuita ao vivo. Aí você me pergunta, por que isso? Fernando, é um tempo que a gente precisa democratizar o conhecimento usando essas plataformas. Agora, quando ele vem um workshop, que a gente tem agora no dia 2 de dezembro, somente nesse dia, eu faço uma grande aula, novamente gratuita, com muita entrega de conteúdo, e quem quiser ir para um próximo nível, entra por um treinamento online, fechado e ao vivo.
E aí esse treinamento eu aplico um método específico porque eu posso segurar na mão da pessoa e ajudá-la a sair do nível do eu fraco até ela chegar no nível do eu forte com a travessia. A vantagem que a gente sempre diz, são 7 semanas para a vida inteira. São 7 semanas. Então, faz de qualquer lugar do Brasil. Infelizmente, a gente não deixa ele aberto direto, porque a gente quer que as pessoas vivam uma experiência com o conteúdo gratuito e depois, se ela entender que ela se identificou com meus princípios, identificou com os meus valores de vida, que ela de fato entendeu que o que eu trabalho soluciona uma demanda dele, o empresário, aí sim ele vai para o próximo nível. Então, a gente tem nesse momento uma turma que está funcionando e já termina, e 2 de dezembro, provavelmente, ou 7, abre outra turma e pode fazer do Brasil inteiro, que é online e é ao vivo, né? E durante 7 semanas. E você pode, se você, eu quero me antecipar, já quero entrar já nessa fila aí, é só mandar a mensagem no direct. E a gente tem ali também um contato direto, que a gente gosta de conversar com as pessoas. É um novo mundo, é o que eu explico. O novo mundo já nasceu, e se você souber aproveitar esse novo mundo, ele leva você em lugares onde você nunca imaginou chegar. Nunca imaginou chegar. Muito bem. Doutor Del Delambre, eu quero agradecer demais a sua participação. Embora o nosso treinamento travessia está fechado, mas você pode fazer sua inscrição, basta você mandar lá no direct, alguém vai entrar em contato com você, porque nós teremos um último travessia desse ano, que é o que a gente chama de preparação para voar em 2022. Os grandes empreendedores e empresários que eu acompanhei sempre trabalharam o mês de dezembro, novembro e dezembro, já planejando, fortalece de dentro, que a gente chama de eu fraco para o eu forte, para ele ter produtividade do lado de fora. Então, obrigado, Fernando Antônio, mais uma vez, por estar aqui no seu programa, e pode convidar, que eu terei o maior prazer em voltar aqui novamente.